Os médicos desistiram. A frase caiu no quarto como um peso que ninguém conseguiu segurar. Não foi dita com raiva, nem com desespero explícito. Foi dita com a voz vazia de quem já tinha ouvido todas as possibilidades e chegado ao fim de cada uma delas. O berço importado, branco demais para aquele ambiente pesado, parecia maior do que o bebê que estava dentro dele. Pequeno, imóvel, respirando tão fraco que era preciso se aproximar para ter certeza de que ainda havia vida ali. O menino tinha 6 meses. 6 meses de consultas, exames, diagnósticos trocados, medicamentos caros e noites intermináveis. Nada funcionou. Nada explicou por que ele piorava a cada semana. Nada impediu que aquele corpo tão novo começasse a desistir antes mesmo de entender o que era viver. O pai ficou de pé, ao lado do berço, as mãos apoiadas na madeira polida, como se aquilo fosse a única coisa que o mantinha em equilíbrio. Milionário, dono de empresas, acostumado a resolver problemas com decisões rápidas e dinheiro suficiente para bancar qualquer solução. Mas ali, diante do próprio filho, todo o poder parecia inútil. A mãe estava sentada no chão, encostada na parede, o vestido caro amassado, os olhos vermelhos de tanto chorar em silêncio. Não havia mais lágrimas fáceis. Só cansaço. Só medo. Só espera por algo que ninguém sabia dizer o que era. Foi então que ele olhou para a porta. A mulher que entrou no quarto não deveria estar ali naquele momento. Não fazia parte das decisões médicas, não participava das conversas importantes, não sentava à mesa quando o assunto era sério. Era a faxineira da casa. Uniforme azul simples, mãos marcadas pelo trabalho, o cheiro discreto de produto de limpeza ainda preso à roupa depois de horas esfregando corredores e banheiros que pareciam nunca acabar. Ela entrou devagar, como sempre fazia, quase pedindo desculpa por existir naquele espaço. Parou perto da porta, sentindo o clima pesado, e imediatamente entendeu que algo estava errado. O choro fraco do bebê não era normal. Não era o choro de fome, nem de cólica. Era um som cansado, quase sem força, como se o próprio corpo estivesse economizando energia. O pai respirou fundo antes de falar. Olhou para o filho, depois para a mulher parada ali, sem saber exatamente por que fazia aquilo, mas sentindo que precisava tentar mais uma coisa. Você tem filhos, não tem? Perguntou. Ela confirmou com a cabeça. 3. Criados praticamente sozinha. Anos de aperto, de improviso, de noites em claro, de aprender a observar antes de agir porque não havia margem para erro. Ele deu alguns passos na direção dela. A casa inteira parecia ouvir o que vinha a seguir. Os médicos dizem que não há mais o que fazer. Que é só questão de tempo. Houve uma pausa curta, pesada. Mas eu não aceito isso. Ela sentiu o estômago apertar. Não sabia onde aquela conversa estava indo, mas algo nela já tinha entendido que não seria simples. Eu te observo há meses, ele continuou. Vejo como você presta atenção em coisas que ninguém vê. Como resolve problemas antes mesmo de alguém perceber que eles existem. A mulher baixou os olhos. Aquilo a deixava desconfortável. Nunca gostou de ser notada. Eu não estou pedindo um milagre, ele disse, mesmo sabendo que era exatamente isso que estava pedindo. Estou pedindo que você tente. Ele respirou fundo mais uma vez, como se fosse a decisão mais difícil da vida dele. Se você conseguir salvar meu filho, eu te dou uma casa. Escritura no seu nome. Sem condições escondidas. A frase ficou suspensa no ar. Uma casa. Para alguém que vivia de aluguel, que sabia o que era escolher entre pagar contas e comprar remédio, aquilo soava irreal. Mas o peso da proposta não era só material. Era o tamanho da responsabilidade que vinha junto. Ela olhou para o bebê. Tão pequeno. Tão frágil. Depois olhou para as próprias mãos, calejadas, acostumadas a limpar o chão dos outros, não a decidir destinos. E se eu não conseguir? Perguntou, com a voz quase falhando. Então pelo menos teremos tentado tudo, ele respondeu. Tudo mesmo. Naquele instante, algo mudou. Não na casa. Não na família. Dentro dela. A faxineira entendeu que, gostando ou não, havia sido colocada no centro de algo grande demais para ignorar. Não era só uma proposta. Era um desafio impossível. Uma aposta contra a medicina, contra o dinheiro, contra o destino. E talvez você esteja se perguntando, como muitos fariam, no lugar dela, você aceitaria? Arriscaria tudo por uma chance mínima? Ou daria um passo para trás? Ela fechou os olhos por um segundo. Pensou nos próprios filhos. Pensou em quantas vezes confiou apenas na própria observação quando ninguém mais acreditava. Pensou naquele bebê,
que não tinha culpa de nada. Eu aceito, disse, finalmente. Mas vocês vão ter que confiar em mim. De verdade. O silêncio que se seguiu não foi de alívio. Foi de expectativa. Porque a partir daquele momento, nada mais seria simples. E o impossível tinha acabado de ser colocado à mesa. No dia seguinte, a casa acordou diferente. Não havia sido anunciada nenhuma mudança oficial, nenhum comunicado aos funcionários, nenhum aviso claro sobre o que estava acontecendo. Ainda assim, algo no ar denunciava que uma linha invisível tinha sido cruzada. A faxineira, que até então era apenas parte do cenário, agora carregava um peso que ninguém ali parecia disposto a dividir. Ela chegou mais cedo do que de costume. 5 da manhã. O céu ainda estava escuro, e a mansão dormia em silêncio. Vestiu o uniforme azul, amarrou o cabelo com o mesmo cuidado de sempre e passou pela cozinha sem fazer barulho. Antes de qualquer coisa, subiu até o quarto do bebê. Miguel dormia mal. O peito subia e descia de forma irregular, como se cada respiração fosse uma decisão difícil. Ela não tocou nele. Apenas observou. Ficou ali por longos minutos, reparando em detalhes que ninguém anotava nos exames: a cor da pele sob a luz artificial, o cheiro do quarto, o ar pesado, quase abafado, apesar do tamanho do espaço. Quando saiu, encontrou a babá profissional no corredor. Patrícia. Jovem, postura ereta, diploma em puericultura pendurado como um escudo invisível. O olhar que lançou a faxineira não foi de curiosidade. Foi de julgamento imediato. Soube que agora você vai cuidar do bebê, disse, num tom que misturava ironia e incredulidade. Eu vou observar, respondeu a mulher, com calma. Cuidar, todo mundo aqui já cuida. Patrícia soltou um sorriso curto, sem humor. Observar é o que a gente faz depois de estudar. Não antes. A frase ficou ali, pairando, como tantas outras que ainda viriam. A faxineira não respondeu. Seguiu andando. Aprendeu cedo que nem toda provocação merece reação. Algumas só servem para medir até onde você aguenta. No café da manhã da família, o clima era tenso. O pai mal tocou na comida. A mãe mexia a colher no prato sem perceber. Quando a faxineira entrou para limpar discretamente um canto da sala, ouviu a avó paterna falar, sem baixar a voz. Isso é um absurdo, disse a mulher mais velha, apoiada na bengala. Colocar a vida do meu neto nas mãos de alguém que limpa chão. O pai fechou os olhos por um instante. Não respondeu. Não defendeu. Ainda não. A faxineira fingiu não ouvir. Mas ouviu. Cada palavra. Cada desprezo mal disfarçado. Sabia que aquele seria o tom dali em diante. Ela não tinha o benefício da dúvida. Qualquer erro seria imperdoável. Qualquer acerto seria tratado como coincidência. Naquela manhã, começou a anotar tudo. Usou um caderno velho, de capa mole, que guardava na bolsa. Horário das mamadas. Quantidade ingerida. Reação do bebê. Quanto tempo dormia. Quanto tempo chorava. O som do choro. A intensidade. O momento exato em que parecia piorar. Nada de receitas milagrosas. Nada de decisões grandes. Só observação. Pura. Silenciosa. Quando comentou com o pai que pretendia acompanhar cada detalhe antes de sugerir qualquer mudança, ele pareceu frustrado. Você não vai fazer nada? Perguntou. Vou fazer, respondeu ela. Mas ainda não. Ele não gostou da resposta. Estava desesperado demais para aceitar paciência como estratégia. Ainda assim, assentiu. Não porque entendia, mas porque não tinha alternativa. No fim da tarde, o pediatra apareceu para uma visita rápida. Examinou o bebê, fez perguntas técnicas, anotou números, ignorou completamente a presença da faxineira no quarto. Continuamos como estamos, disse, ajustando o relógio caro no pulso. É um quadro delicado. Qualquer mudança agora pode ser perigosa. Ela ouviu em silêncio. Perigoso. Aquela palavra pesava. Mas algo dentro dela dizia que continuar exatamente como estava era o que mais colocava Miguel em risco. Quando o médico saiu, Patrícia comentou em voz alta, como se fosse apenas uma constatação óbvia: ainda bem que temos profissionais de verdade cuidando disso. A faxineira não respondeu. Voltou para o quarto. Sentou numa cadeira próxima ao berço e ficou ali, observando o bebê até o anoitecer. Reparou que ele ficava mais agitado sempre no mesmo horário. Que respirava pior quando o quarto permanecia fechado por muito tempo. Que o ar parecia pesado demais para um corpo tão pequeno. Nada conclusivo. Nada que pudesse ser defendido em voz alta. Ainda.
Naquela noite, sozinha no pequeno quarto que ocupava nos fundos da propriedade, ela quase desistiu. O peso da responsabilidade começou a se infiltrar no pensamento. Quem ela pensava que era? Uma faxineira, sem diploma, sem estudo formal, enfrentando médicos, uma família rica, uma casa inteira que torcia, silenciosamente, para que ela falhasse. Mas então lembrou dos próprios filhos. De noites em claro, de médicos dizendo que era normal, de diagnósticos tardios evitados porque ela insistiu em observar quando ninguém mais observava. Não porque era especial, mas porque não tinha escolha. Na manhã seguinte, voltou decidida. Não aprovar nada para ninguém. Apenas a não ignorar o que via. Ela ainda não tinha respostas. Só perguntas. E naquele ambiente, perguntas eram quase tão perigosas quanto erros. A aposta tinha começado. E a margem para falhar era zero. Nos primeiros dias, nada mudou de forma visível. Para quem olhava de fora, parecia que tudo seguia exatamente como antes. O bebê continuava frágil, os exames continuavam inconclusivos, os médicos repetiam as mesmas orientações. Para muitos na casa, aquilo era prova silenciosa de que a decisão havia sido um erro desde o início. Mas para a faxineira, algo diferente começava a se formar. Não era uma resposta clara, nem uma solução pronta. Era um padrão. Frágil, quase imperceptível, mas insistente o bastante para não ser ignorado. Ela passou a chegar ainda mais cedo. Antes do sol nascer, já estava sentada perto do berço, apenas observando. Percebeu que o bebê respirava de forma mais irregular logo depois que as cortinas grossas eram fechadas por completo. O quarto ficava bonito, elegante, protegido da luz, mas também abafado. O ar parecia parar. O cheiro mudava. Não era forte, mas estava ali. Anotou. Notou também que, após algumas limpezas feitas com produtos perfumados, o bebê ficava mais inquieto. Tossia levemente. Se remexia mais. Nada dramático o suficiente para causar alarme imediato. Nada que aparecesse em um exame. Mas ela via. Anotou de novo. Durante o dia, observava em silêncio enquanto Patrícia seguia o protocolo aprendido nos livros. Horários rígidos. Produtos caros. Água importada. Tudo impecável, tudo tecnicamente correto. Ainda assim, algo não encaixava. Você fica anotando demais, Patrícia comentou certa vez, olhando o caderno com desdém. Isso só serve para confundir. Para mim, serve para lembrar, respondeu a faxineira, sem levantar a cabeça. Ela começou a perceber que o choro de Miguel mudava de intensidade conforme o ambiente. Não era apenas fome ou sono. Havia momentos em que ele parecia desconfortável, irritado, como se algo invisível o incomodasse por dentro. E esses momentos sempre coincidiam com pequenas coisas que ninguém considerava importantes. No almoço dos funcionários, ouviu cochichos. Não precisava se esforçar para escutar. As vozes baixavam quando ela se aproximava, mas nunca o suficiente. Dizem que ela vai ganhar uma casa se o bebê sobreviver, comentou alguém. É sorte demais para quem não estudou nada, respondeu outro. Ela comeu em silêncio. Cada palavra entrava como uma lâmina fina, mas não desviava o foco. Sabia que, se deixasse afetar, perderia o que tinha de mais importante naquele momento, clareza. À tarde, enquanto limpava as janelas do quarto, reparou em algo simples. Quando deixava uma fresta aberta, o bebê parecia respirar um pouco melhor. Nada milagroso. Nada imediato. Mas real o suficiente para ser notado por quem estava atento. Testou novamente no dia seguinte. E no outro. Sempre o mesmo efeito sutil. Quando comentou com o pai, ele pareceu dividido entre esperança e frustração. Você acha que abrir janela vai salvar meu filho? Perguntou, sem ironia, mas com cansaço. Não sozinha, respondeu ela. Mas pode estar dizendo alguma coisa. Ele suspirou. Queria respostas grandes. Ela só tinha detalhes pequenos. Na consulta médica da semana, decidiu falar. Escolheu as palavras com cuidado, sabendo que qualquer deslize seria usado contra ela. Notei que ele fica mais agitado quando o quarto fica fechado por muito tempo e quando usamos produtos muito perfumados, disse, com respeito. O médico a olhou por cima dos óculos. Um sorriso curto surgiu no canto da boca. Isso não tem relevância clínica, respondeu. Estamos falando de um quadro sério. Não de cheiros ou janelas. Ela sentiu o rosto esquentar, mas não recuou. Mesmo assim, acho que vale observar. Com todo respeito, ele respondeu, agora mais firme,
deixe a medicina para quem estudou. A frase doeu mais do que ela esperava. Não porque fosse nova, mas porque vinha carregada de autoridade. Saiu do consultório sentindo-se pequena, quase ridícula por ter falado. Naquela noite, sentada sozinha, o caderno aberto sobre a mesa, ela quase fechou tudo. Pensou em desistir. Em dizer que não dava. Em voltar a ser invisível, onde pelo menos não machucava ninguém. Mas então lembrou do filho do meio, anos atrás. Lembrou do médico dizendo que era apenas uma gripe comum. Lembrou do instinto que não a deixou ir embora. Lembrou do diagnóstico correto vindo tarde, mas a tempo porque ela insistiu. Não era arrogância. Nunca foi. Era atenção. Na manhã seguinte, voltou diferente. Mais silenciosa. Mais firme. Não falou nada a ninguém. Apenas abriu um pouco mais a janela. Usou apenas água e vinagre para limpar. Deixou o quarto respirar. Nada mudou de forma espetacular. Não ainda. Mas algo começou a se mover. Um detalhe quase imperceptível. Uma noite em que o bebê dormiu alguns minutos a mais. Uma manhã em que o choro veio um pouco mais forte. Ela notou tudo. Talvez ainda não fosse prova. Mas já não era coincidência. E se aqueles pequenos detalhes fossem exatamente o que todos haviam ignorado desde o começo? A mudança no ambiente não passou despercebida. Não porque fosse grande demais, mas justamente porque vinha de alguém que, na visão da casa, não tinha autoridade para mudar nada. A faxineira continuava fazendo seu trabalho como sempre, limpando corredores, organizando quartos, mantendo tudo em ordem. A diferença era que agora ela observava, e isso incomodava mais do que qualquer decisão explícita. Patrícia foi a primeira a reagir de forma aberta. Entrou no quarto e encontrou a janela entreaberta, a cortina pesada afastada para deixar a luz entrar. Quem mandou abrir isso? Perguntou, num tom seco. Eu, respondeu a faxineira, sem se virar. Você não pode sair mudando o ambiente assim, insistiu a babá. Existem protocolos. Eu só estou observando o que faz bem para ele, respondeu, mantendo a calma. Patrícia cruzou os braços. Você está ultrapassando limites. Isso aqui não é experiência de mãe, é saúde. E saúde exige estudo. A frase foi dita alto o suficiente para que quem passasse pelo corredor ouvisse. Não era apenas uma crítica. Era um recado. No fim da manhã, a avó apareceu no quarto. Dona Irene caminhava devagar, apoiada na bengala, mas o olhar era afiado. Parou diante do berço, analisou o ambiente e depois fixou os olhos na faxineira. Fiquei sabendo que você anda dando ordens aqui, disse, sem rodeios. Não estou dando ordens, respondeu ela. Só estou tentando ajudar. Você ajuda limpando, cortou a mulher. Não decidindo o que é melhor para o meu neto. O silêncio ficou pesado. A mãe do bebê estava sentada numa poltrona próxima, ouvindo tudo sem intervir. O pai ainda não havia chegado do trabalho. A faxineira sentiu o peso da solidão naquele momento. Estava sozinha diante de pessoas que tinham poder, dinheiro e sobrenome. Ela tinha apenas o que via. Eu sei que não sou médica, disse, com a voz baixa, mas firme. Mas eu vejo o que acontece com ele todos os dias. Dona Irene soltou uma risada curta, sem humor. Ver não é saber. Você está se aproveitando do desespero do meu filho. A acusação caiu como um golpe. Não havia defesa possível que não soasse como desculpa. A faxineira engoliu seco. Não respondeu. Sabia que qualquer palavra naquele momento só alimentaria a ideia de que ela estava passando dos limites. Nos dias seguintes, o clima na casa mudou de vez. Os olhares eram diferentes. Conversas paravam quando ela entrava. Comentários atravessados surgiam no meio de frases aparentemente inocentes. É perigoso confiar demais em intuição, dizia alguém na cozinha. Depois dizem que foi culpa de quem? Comentava outro, alto bastante para ser ouvido. Até o pai começou a demonstrar sinais de dúvida. Não em palavras diretas, mas em silêncio. Chegava em casa mais tarde. Evitava entrar no quarto durante as observações. Era pressionado pela família, pelos médicos, por tudo que representava o mundo ao qual ele pertencia. Uma tarde, chamou a faxineira para conversar no escritório. O ambiente formal, a mesa grande, os quadros caros na parede tornavam a conversa ainda mais desigual. Eu preciso saber se você realmente acha que está fazendo alguma diferença, disse ele, sem rodeios. Ela respirou fundo antes de responder. Acho que estou começando a entender o que está acontecendo. Mas ainda não posso provar. Eles estão dizendo que eu enlouqueci, ele confessou.
Que estou colocando meu filho em risco. Ela sentiu o peso daquelas palavras. Sabia que não era apenas sobre o bebê. Era sobre reputação, sobre controle, sobre admitir que alguém sem diploma pudesse estar certa. Se você não confia em mim, disse ela, com cuidado, eu paro. Ele não respondeu de imediato. Olhou pela janela, pensativo. Eu confio, disse por fim, mas a voz não soava totalmente convencida. A hostilidade aumentou. Patrícia passou a questionar cada pequena mudança. Mudava as coisas de lugar depois que a faxineira organizava. Recolocava as cortinas fechadas. Usava produtos perfumados de propósito, como se estivesse testando os limites. Isso aqui sempre foi assim, dizia. E sempre deu certo. Mas nunca tinha dado. À noite, sozinha no quarto dos fundos, a faxineira sentiu o peso da humilhação se transformar em dúvida. Talvez estivesse forçando sinais. Talvez quisesse tanto ajudar que estivesse enxergando o que não existia. Talvez estivesse mesmo passando dos limites. Mas então, no meio daquela madrugada silenciosa, ouviu o choro do bebê. Não era fraco como antes. Era um pouco mais forte. Um detalhe pequeno demais para celebrar, grande demais para ignorar. Ela levantou, foi até o quarto e observou. O ar estava mais leve. A janela, ainda entreaberta. O bebê respirava com menos esforço. Ainda estava longe de estar bem, mas algo havia mudado. Naquele instante, entendeu que a maior batalha não era contra a doença invisível. Era contra o desprezo. Contra a ideia de que valor só existe quando vem com título. Contra a pressão de desistir antes mesmo de tentar de verdade. E se ela cedesse agora, não seria apenas o bebê que perderia uma chance. Seria ela mesma. A humilhação tinha se instalado. Mas junto dela, algo mais forte começava a nascer. A melhora não veio como todos esperavam. Não houve um momento mágico, nenhum exame surpreendente, nenhuma frase médica anunciando uma virada. Veio discreta, quase tímida, como se tivesse medo de ser notada e interrompida. Veio do jeito que só quem observa com paciência consegue perceber. Na primeira manhã daquela semana, a faxineira entrou no quarto e sentiu algo diferente antes mesmo de olhar para o berço. O ar estava menos pesado. O cheiro forte dos produtos de limpeza não dominava mais o ambiente. A luz natural entrava pela janela e tocava o rosto do bebê com suavidade. Miguel dormia. Dormia de um jeito que ela não via havia dias. Não era um sono profundo e tranquilo, mas era contínuo. Não acordava a cada poucos minutos com o corpo tenso. O peito subia e descia com menos esforço. Ela se aproximou devagar, quase com medo de quebrar aquele equilíbrio frágil. Anotou no caderno. Horário. Duração. Postura do corpo. Quando ele acordou, o choro veio diferente. Ainda fraco, mas mais firme. Havia som. Havia intenção. Não era mais aquele lamento cansado de quem parece desistir antes mesmo de tentar. Ela não disse nada a ninguém naquele momento. Sabia que, se falasse cedo demais, ouviria que era coincidência. Que estava imaginando coisas. Que queria tanto acertar que estava se enganando. Passou o dia observando. Patrícia entrou e saiu do quarto várias vezes, sempre com um olhar atento às pequenas mudanças. Notou a janela aberta, mas não comentou. Notou o cheiro neutro, mas fingiu não perceber. Havia algo diferente ali, e isso a incomodava. À tarde, o bebê aceitou alguns mililitros a mais de leite. Não foi muito. Não foi suficiente para animar um médico. Mas para quem via cada tentativa falhar, aquilo era significativo. A faxineira notou novamente. No jantar, a família conversava em voz baixa. O pai estava tenso, o celular na mão, respondendo mensagens do trabalho. A mãe olhava para o prato, distraída. Ninguém mencionou o bebê. Ninguém queria criar expectativa. Mas naquela noite, algo aconteceu. Miguel dormiu 2 horas seguidas. 2 horas inteiras sem acordar em pânico, sem engasgar, sem o choro fraco que ecoava pela casa e mantinha todos em alerta constante. Quando a faxineira percebeu, sentou-se na cadeira ao lado do berço e ficou ali, sem piscar, contando o tempo em silêncio. Quando o pai entrou no quarto, encontrou-a ali, imóvel, olhando para o filho como se estivesse guardando algo precioso demais. Ele dormiu, ela disse, quase num sussurro. O pai franziu a testa. Desde quando? 2 horas. Ele olhou para o relógio. Depois para o bebê. Depois de volta para ela. Não disse nada. Não sorriu. Não se permitiu comemorar. Mas algo nos olhos dele mudou.
Na manhã seguinte, o pediatra voltou para uma avaliação de rotina. Examinou o bebê, fez as mesmas perguntas, anotou números. Nada parecia diferente nos parâmetros técnicos. Quando terminou, disse o que sempre dizia. O quadro continua delicado. Não houve melhora significativa. A faxineira ficou em silêncio. O pai também. A mãe apertou as mãos no colo. Quando o médico saiu, Patrícia comentou em tom baixo, mas audível: eu disse que isso não ia mudar nada. Mas mudou. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Pequenas melhorias. Sono um pouco mais longo. Respiração menos ruidosa. Um pouco mais de apetite. Nada que pudesse ser exibido como prova. Tudo que podia ser facilmente descartado como acaso. A faxineira continuava anotando tudo. Não se empolgava. Não se permitia acreditar demais. Sabia que, em situações assim, a queda podia vir rápido. Mesmo assim, algo dentro dela começava a se firmar. Não era esperança ingênua. Era reconhecimento. O tipo de certeza que nasce quando os fatos, ainda que pequenos, começam a se alinhar. Uma tarde, enquanto limpava a cozinha, ouviu o motorista comentar com outro funcionário: o menino parece um pouco melhor, né? A frase foi dita sem intenção. Sem maldade. Sem peso. Mas foi dita. Ela não se virou. Continuou limpando. Mas por dentro, sentiu algo diferente. Alguém mais tinha percebido. À noite, o pai chamou a faxineira no corredor. Não era uma conversa formal. Não havia escritório, nem tom autoritário. Você acha que isso é real? Perguntou. Ela pensou antes de responder. Acho que é cedo para dizer. Mas acho que estamos no caminho certo. Ele assentiu lentamente. Pela primeira vez desde o início, não questionou. Não duvidou em voz alta. Apenas ouviu. Mas junto com a pequena vitória, veio algo que ela já esperava. A resistência aumentou. Patrícia começou a observar cada movimento com mais atenção. A avó passou a aparecer com mais frequência no quarto, fiscalizando o ambiente. O médico parecia menos paciente nas consultas. A primeira melhora não trouxe alívio. Trouxe pressão. Porque agora, se algo desse errado, não seria apenas uma tentativa frustrada. Seria a prova de que nunca deveriam ter confiado nela. A faxineira sabia disso. Sentia o peso crescer a cada pequeno avanço. Mas também sabia que, depois daquele primeiro sinal, não podia parar. Se aquela mudança era real, precisava ir mais fundo. Precisava entender a causa. E isso significava enfrentar algo maior do que o desprezo. A primeira vitória tinha acontecido. Pequena. Quase invisível. Mas irreversível. E alguém naquela casa não estava disposto a aceitar isso em silêncio. A pequena melhora não trouxe alívio. Trouxe desconfiança. Até então, a presença da faxineira como última tentativa era tolerada porque ninguém acreditava de verdade que algo mudaria. Ela era vista como um gesto desesperado, quase simbólico. Mas no momento em que o bebê começou a apresentar sinais, ainda que discretos, de melhora, a lógica da casa entrou em conflito. Porque se aquilo estivesse funcionando, significava que alguém ali tinha estado errado. E admitir isso custava caro demais. O primeiro a reagir foi o médico. Na consulta seguinte, chegou mais sério do que nunca, folheando os exames com impaciência. Examinou o bebê em silêncio, demorando mais do que o normal, como se procurasse algo que provasse que aquela melhora não era real. O quadro continua grave, disse por fim. Não houve nenhuma evolução clínica relevante. O pai respirou fundo. Mas ele está dormindo melhor. Oscilações acontecem, respondeu o médico, seco. Isso não significa melhora. A faxineira permaneceu em silêncio, sentada num canto do quarto. Sabia que aquele não era o momento de falar. O médico fechou o prontuário e se levantou. É importante que não haja interferências externas, completou. Qualquer mudança fora do protocolo pode confundir o quadro. O recado foi claro. Depois que ele saiu, Patrícia não perdeu a oportunidade. Isso já está passando dos limites, disse, cruzando os braços. Se algo der errado, a responsabilidade vai cair sobre todo mundo. A faxineira sentiu o peso da frase. Não era uma preocupação real. Era uma ameaça disfarçada. Naquela noite, o pai foi pressionado. A mãe chorava, dividida entre a esperança que começava a surgir e o medo de estar se agarrando a algo frágil demais. A avó foi direta, como sempre. Você está brincando com a reputação da família, disse. Se isso der errado, todos vão dizer que foi irresponsabilidade sua.
Ele não respondeu. Apenas ficou em silêncio, encarando a mesa. No dia seguinte, chamou a faxineira para conversar. Não no escritório, mas no corredor, longe dos outros. Eles estão me pressionando, confessou. Dizem que eu estou enlouquecendo. Ela assentiu. Já esperava por isso. E o que você acha? Perguntou. Ele demorou a responder. Acho que ele está um pouco melhor. Mas tenho medo de estar me enganando. Eu também tenho, respondeu ela, com honestidade. Por isso eu anoto tudo. Para não depender só da esperança. Essa resposta pareceu tocar algo nele. Mas enquanto o pai oscilava entre dúvida e confiança, o ambiente ficava mais hostil. Patrícia passou a vigiar cada movimento da faxineira. Mudava o que ela organizava. Fechava as janelas. Questionava tudo em voz alta, sempre deixando claro que aquilo não era trabalho dela. Você está se achando mais importante do que é, disse uma tarde, sem rodeios. A faxineira não respondeu. Continuou anotando. Continuou observando. Foi nesse período que ela percebeu algo ainda mais inquietante. Sempre no mesmo horário. Sempre depois da mesma rotina. O bebê piorava. Tossia. Vomitava. Chorava diferente. No começo, achou que fosse coincidência. Mas a repetição era insistente demais. Ela anotou os horários. Conferiu quem estava com o bebê naquele momento. Observou os detalhes. A mesma mamadeira. A mesma pessoa. O mesmo intervalo de tempo. Não disse nada ainda. Sabia que, se falasse sem ter certeza, perderia o pouco de credibilidade que começava a construir. Enquanto isso, a pressão aumentava. Comentários surgiam entre os funcionários. Olhares atravessados. Silêncios longos. Ela tá se aproveitando da situação. Alguém cochichou na cozinha. Vai sobrar para todo mundo, disse outro. Naquela noite, sozinha, a faxineira quase desistiu. Sentou na cama, o caderno aberto no colo, e pensou se não estaria indo longe demais. Se não estava confundindo coincidência com causa, como o médico dizia. Mas então lembrou de uma coisa simples. Se estivesse errada, o bebê pioraria. E ela estava preparada para aceitar isso. O que não podia aceitar era fingir que não via. Na manhã seguinte, decidiu observar ainda mais de perto. Sem confrontos. Sem acusações. Apenas atenção absoluta. Porque se aquele padrão estivesse certo, não seria apenas uma pequena melhora. Seria a prova de que algo fundamental estava sendo ignorado. E isso mudaria tudo. A repetição já não deixava espaço para dúvida. Não era sensação, nem esperança exagerada, nem vontade de acertar. Era um padrão claro, quase cruel de tão exato. Sempre no mesmo horário. Sempre depois da mesma rotina. Sempre com a mesma consequência. Miguel piorava cerca de meia hora depois da mamadeira da tarde. A faxineira não falou nada nos 2 primeiros dias. Precisava ter certeza absoluta. Observou em silêncio, como aprendeu a fazer ao longo da vida. No 3º dia, o bebê vomitou exatamente no mesmo intervalo de tempo. No 4º, aconteceu de novo. Sempre acompanhado do mesmo choro agudo, da mesma dificuldade para respirar, do mesmo desconforto que deixava o corpo rígido. Ela anotou tudo. Horários. Quantidades. Reações. Quem preparava a mamadeira. Onde estava cada pessoa naquele momento. Não havia margem para interpretação emocional. Se fosse levantar aquela questão, teria que ser com fatos. No 5º dia, decidiu perguntar. Encontrou Patrícia na cozinha, preparando a mamadeira com movimentos precisos, quase mecânicos. Tudo era feito com cuidado excessivo, como se o valor dos produtos garantisse segurança. Patrícia, posso te perguntar uma coisa? Disse a faxineira, mantendo a voz neutra. A babá nem levantou os olhos. O quê? Que água você usa na mamadeira das 3? Patrícia fez uma pausa mínima, suficiente para demonstrar irritação. Água mineral importada. A melhor que tem. Foi recomendação da nutricionista. Posso ver a garrafa? Perguntou. Patrícia empurrou a garrafa sobre a bancada, impaciente. Está aí. Não tem nada de errado. A faxineira pegou a garrafa, leu o rótulo com atenção e devolveu sem comentar nada. Não discutiu. Não acusou. Apenas observou. Naquela noite, sentada no quarto simples que ocupava nos fundos da casa, pegou o celular antigo e começou a pesquisar. Gastou os poucos dados móveis que tinha. Leu artigos simples, recomendações pediátricas, orientações que estavam disponíveis para qualquer pessoa disposta a procurar.
A informação era clara. Aquela água tinha alta concentração de minerais. Não era indicada para bebês com menos de 1 ano. Podia causar exatamente os sintomas que Miguel apresentava. Ela ficou parada, olhando para a tela por alguns minutos. Não sentiu euforia. Sentiu peso. Porque aquilo significava que o problema não era raro, nem complexo. Era básico. E ninguém tinha conferido. Na manhã seguinte, procurou o pai. Não levou acusações. Levou fatos. Mostrou o caderno. Apontou os horários. Explicou o padrão. Mostrou o rótulo da água. Mostrou a informação encontrada. Ele ouviu em silêncio, com um olhar sério. Pela primeira vez desde o início, não interrompeu. Você tem certeza? Perguntou. Tenho certeza do padrão, respondeu ela. Não posso garantir o resto. Mas acho que vale tentar. Ele respirou fundo. Pensou por alguns segundos. Depois assentiu. Vamos trocar. Não houve reunião. Não houve aviso prévio. Naquele dia, a mamadeira da tarde foi preparada com água filtrada comum. A faxineira ficou no quarto observando, o coração acelerado. 30 minutos se passaram. 40. 1 hora. Miguel não vomitou. No dia seguinte, repetiram. Nada aconteceu. No terceiro dia, o bebê aceitou mais leite. No quarto, dormiu melhor depois da mamadeira. Era real. Quando Patrícia percebeu a troca da água, o clima mudou instantaneamente. Quem autorizou isso? Perguntou, exaltada. Eu, respondeu o pai, sem hesitar. Vocês estão ouvindo uma faxineira em vez de profissionais, ela disse, quase gritando. A faxineira permaneceu em silêncio. Não precisava se defender. Os resultados estavam ali. Mas junto com a descoberta veio algo mais perigoso. A hostilidade deixou de ser explícita e passou a ser silenciosa. Patrícia ficou fria. Distante. O olhar carregava algo diferente agora. A faxineira entendeu naquele momento que havia cruzado um limite invisível. Não era mais apenas uma tentativa desesperada. Agora ela tinha razão. E para algumas pessoas, isso era imperdoável. Se um detalhe tão simples tinha causado tanta mudança, o que mais poderia estar escondido diante dos olhos de todos? A mudança deixou de ser silenciosa. Já não era algo que apenas olhos atentos conseguiam perceber. Começou a aparecer nos pequenos gestos do dia a dia, nas reações involuntárias de quem convivia com Miguel, mesmo daqueles que se recusavam a admitir qualquer progresso. Na primeira manhã depois da troca da água, a faxineira entrou no quarto e encontrou o bebê acordado, mas calmo. Não chorava. Não se agitava. Os olhos, antes sempre semicerrados pelo cansaço, estavam mais abertos, curiosos, acompanhando a luz que entrava pela janela. Ela se aproximou devagar, como sempre fazia. Miguel mexeu as mãos, soltou um som baixo, quase um ensaio de riso. Era um detalhe pequeno demais para virar comemoração, mas grande demais para ser ignorado. Anotou. Ao longo do dia, o padrão se confirmou. O bebê mamou melhor. Vomitou menos. Dormiu intervalos mais longos. Não foi uma transformação imediata, mas foi consistente. E consistência era algo que aquela casa não via havia meses. Patrícia tentou manter a postura profissional. Continuou seguindo a rotina, mas agora seus movimentos estavam mais rígidos. Evitava olhar diretamente para o bebê depois das mamadas. Evitava comentários. Era como se ignorar fosse uma forma de manter controle. À tarde, a mãe entrou no quarto e ficou parada perto do berço por alguns minutos, observando em silêncio. Quando percebeu que Miguel respirava com mais facilidade, levou a mão à boca, surpresa. Ele parece diferente, disse, quase com medo de falar em voz alta. A faxineira assentiu, com cautela. Ele está reagindo melhor. A mãe sentou na poltrona e começou a chorar. Não era um choro de alívio. Era um choro contido, de quem passou tempo demais esperando por algo que não vinha. Naquela noite, o pai chegou mais cedo. Entrou direto no quarto do filho, algo que não fazia havia dias. Ficou ali por longos minutos, observando, em silêncio. Quando saiu, chamou a faxineira no corredor. Ele está melhor, disse, sem rodeios. Ela respirou fundo. Está. Não é impressão, ele completou. Eu vejo. Pela primeira vez desde o início, não havia dúvida na voz dele. A melhora já não podia ser descartada como coincidência. No dia seguinte, o pediatra voltou para nova avaliação. Examinou Miguel com atenção, mais do que antes. Fez perguntas. Pediu para repetir alguns testes simples.
Quando terminou, ficou alguns segundos em silêncio. Ele reagiu melhor, admitiu, finalmente. Mas ainda é cedo para conclusões. Não era uma vitória total. Mas era uma validação. A primeira vinda de alguém com autoridade oficial. A faxineira permaneceu calada. Não buscava reconhecimento. Buscava continuidade. Com a melhora mais visível, a dinâmica da casa começou a mudar. Os funcionários comentavam em voz baixa, agora com menos ironia. O motorista comentou que o choro parecia mais forte. A cozinheira disse que o bebê estava com mais cor. Pequenos comentários. Pequenas confirmações. Mas junto com a virada veio o peso. A pressão aumentou. Se antes a faxineira era vista como alguém tentando ajudar, agora passava a ser vista como alguém responsável. Cada avanço aumentava a expectativa. Cada boa noite de sono trazia o medo de uma recaída. Ela sentia isso no corpo. Dormia menos. Acordava ao menor som. Sabia que agora não podia errar. Patrícia, por outro lado, começou a se afastar. Evitava contato. Quando falava, era fria. Não questionava mais em voz alta, mas o silêncio era carregado de ressentimento. Uma tarde, enquanto organizava o quarto, a faxineira percebeu outro detalhe. O bebê respirava melhor quando o ar-condicionado estava desligado. Não completamente desligado, mas em uso mínimo. Quando o aparelho ficava ligado por longos períodos, o desconforto voltava. Anotou. Não falou nada ainda. Aprenderá que cada descoberta precisava ser confirmada antes de virar confronto. Naquela noite, sentada sozinha, ela entendeu algo importante. Não estava apenas ajudando aquele bebê. Estava desmontando uma cadeia inteira de certezas. Estava provando que atenção e observação podiam, sim, coexistir com a medicina. E isso ameaçava mais do que qualquer erro. A virada tinha acontecido. Não era o fim. Estava longe disso. Mas agora havia algo concreto demais para ser ignorado. E quando a verdade começa a aparecer, o próximo passo quase sempre é o ataque. A melhora trouxe algo que ninguém esperava enfrentar tão cedo: o peso da responsabilidade absoluta. Enquanto Miguel permanecia frágil e sem respostas, o sofrimento era coletivo, difuso, quase impessoal. Mas agora, com sinais claros de progresso, a atenção se concentrou em um único ponto. A faxineira. Tudo que acontecia de bom passava por ela. E tudo que pudesse dar errado, também. O bebê acordava mais disposto, mamava melhor, reagia com mais força. Pequenos avanços que, juntos, desenhavam um cenário diferente. A mãe começou a sorrir novamente, ainda com cautela. O pai passou a entrar no quarto várias vezes ao dia, observando o filho como se tivesse medo de desviar o olhar e perder algo importante. Mas junto com essa esperança veio o medo silencioso. O tipo de medo que não se diz em voz alta, mas se manifesta em gestos, em olhares, em perguntas que parecem simples, mas carregam cobrança. Isso é normal, né? A mãe perguntava, quase diariamente. Não é cedo demais para comemorar? O pai questionava, com o tom tenso. A faxineira respondia sempre da mesma forma. Com calma. Com honestidade. Ainda é cedo. A gente precisa continuar observando. Ela sabia que não podia alimentar expectativas irreais. Sabia que, se algo desse errado, a frustração seria devastadora. Por isso mantinha os pés no chão, mesmo quando o coração começava a acreditar. Patrícia, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Passava menos tempo no quarto. Evitava contato direto. Quando falava, era apenas o necessário. A hostilidade havia mudado de forma. Já não era confronto. Era retirada estratégica. Uma tarde, o pai chamou a faxineira para conversar novamente. Dessa vez, no escritório. Se algo acontecer, disse ele, sem rodeios, eu preciso saber que fizemos tudo certo. Ela entendeu o que ele queria dizer. Não era uma acusação direta, mas era um aviso. Tudo agora passava por ela. Cada decisão, cada observação, cada detalhe. Eu estou fazendo o melhor que sei, respondeu. Mas eu não controlo tudo. Ele assentiu, mas o peso da expectativa ficou no ar. Naquele período, a rotina se intensificou. Mais observações. Mais anotações. Mais noites mal dormidas. A faxineira começou a sentir o cansaço acumular no corpo. Dores nas costas. Olhos pesados. Mente sempre alerta. Mesmo assim, não diminuiu o ritmo. Sabia que era justamente naquele momento que não podia falhar. Foi numa dessas noites mal dormidas que percebeu algo novo.
Sempre que o ar-condicionado ficava ligado por muitas horas, Miguel parecia piorar. A respiração ficava mais curta. O desconforto voltava, ainda que de forma leve. Ela testou. Desligou por algumas horas. O bebê ficou melhor. Ligou novamente, em potência baixa. O desconforto voltou. Anotou. Não falou nada ainda. Precisava confirmar. Enquanto isso, os comentários na casa começaram a mudar de tom. Não eram mais de desconfiança aberta, mas de expectativa. Ela parece saber o que faz, comentou alguém na cozinha. Tomara que não seja só sorte, respondeu outro. A faxineira ouvia tudo. Não reagia. Sabia que aquela mudança era perigosa. Quando as pessoas começam a esperar demais, a queda dói mais. Numa manhã, Patrícia anunciou que pediria demissão. Disse que não se sentia mais confortável. Que a situação havia saído do controle. Que não queria carregar responsabilidades que não eram dela. A notícia caiu como uma bomba silenciosa. Com a saída dela, a faxineira se tornaria a principal referência no cuidado diário de Miguel. O pai chamou a faxineira novamente. Você consegue assumir isso? Perguntou. Ela hesitou por um segundo. Sabia o que aquilo significava. Mais trabalho. Mais pressão. Menos margem para erro. Consigo, respondeu. A partir daquele momento, tudo mudou de novo. Agora não havia mais divisão. Não havia mais alguém para dividir culpas ou méritos. Se Miguel melhorasse, seria por causa dela. Se piorasse, também. Naquela noite, sentada sozinha, a faxineira sentiu o peso da decisão cair sobre os ombros. Pela primeira vez desde o início, teve medo real. Medo de não dar conta. Medo de falhar justo agora, quando todos começavam a acreditar. Mas também sentiu algo diferente. Um compromisso silencioso. Não com a casa, nem com a promessa da casa própria, nem com o dinheiro. Com o bebê. Ela olhou para o caderno cheio de anotações e entendeu que já não havia volta. A melhora tinha um preço. E alguém teria que pagar. E ela estava disposta. O momento mais perigoso não chegou quando Miguel estava pior. Chegou quando ele estava melhor. Porque a melhor expôs algo que ninguém queria enfrentar. Decisões erradas tinham sido tomadas desde o início. Protocolos tinham falhado. Autoridades tinham ignorado sinais óbvios. E agora alguém precisava pagar por isso. E quase sempre, quem paga é quem está mais embaixo. A faxineira percebeu que algo estava errado antes mesmo de ser avisada. O clima na casa mudou de novo, mas de um jeito mais frio, mais calculado. Conversas interrompidas quando ela entrava. Portas fechadas. Olhares que não eram mais apenas de julgamento, mas de estratégia. Miguel continuava melhorando. Respirava com mais facilidade. Dormia mais tempo. Ganhava peso lentamente. Pequenos avanços que, juntos, formavam uma recuperação real. Mas a cada dia de melhora, a tensão aumentava. Numa tarde, o pai chegou em casa mais cedo do que o normal. O rosto estava fechado. Não passou pelo quarto do filho. Foi direto para o escritório e pediu que a faxineira fosse até lá. Ela entrou sentindo o estômago apertar. Conhecia aquele tom. Algo grande vinha. Recebi uma ligação hoje, ele começou, sem rodeios. Do pediatra. Ela ficou em silêncio. Ele disse que está preocupado. Disse que a família pode estar sendo influenciada por alguém sem qualificação. Que isso pode virar um problema sério. A faxineira sentiu o coração acelerar. Aquilo não era apenas crítica. Era ameaça. O que exatamente ele disse? Perguntou. Que pode caracterizar interferência indevida. Exercício irregular. Que, se algo der errado, isso pode gerar consequências legais. O ar pareceu ficar mais pesado dentro do escritório. Ela entendeu imediatamente o que estava acontecendo. O médico não aceitava ter sido contrariado. Não aceitava que uma faxineira tivesse visto o que ele não viu. E você acredita nisso? Ela perguntou, com cuidado. O pai passou a mão pelo rosto. Eu acredito no que estou vendo com meu filho. Mas também sei como essas coisas funcionam. Naquela noite, a mãe foi ainda mais direta. Procurou a faxineira no corredor, os olhos marejados. Se eles disserem que você está colocando Miguel em risco, começou, mas não conseguiu terminar a frase. A faxineira segurou o choro. Eu nunca faria isso. No dia seguinte, a tensão ganhou forma concreta. Um documento chegou à casa. Uma notificação informal, assinada pelo consultório do pediatra, sugerindo que a família reconsiderasse permitir que uma funcionária sem formação interferisse nos cuidados de saúde da criança.
Não era uma intimação oficial. Mas era um aviso claro. A avó comemorou em silêncio. Eu avisei, disse. Isso ia dar problema. Patrícia, já afastada, espalhou comentários fora da casa. Que a situação era irresponsável. Que a criança estava sendo usada como experimento. Que a faxineira estava se aproveitando da fragilidade emocional da família. Os boatos começaram a circular. Primeiro entre conhecidos. Depois em grupos fechados. Depois chegaram aos ouvidos de um sócio do pai, que o chamou para conversar. Você sabe o que estão dizendo, né? Comentou, com cautela. Que você enlouqueceu. Que colocou seu filho nas mãos erradas. A pressão se acumulava de todos os lados. Não era mais só sobre Miguel. Era sobre reputação, negócios, imagem pública. Numa reunião tensa naquela noite, o pai finalmente disse o que a faxineira temia ouvir. Talvez a gente precise parar. A frase ficou suspensa no ar. A mãe chorou. A avó assentiu, satisfeita. A faxineira sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ele está melhor, ela disse, com a voz firme apesar do nó na garganta. Vocês estão vendo isso? Eu sei, respondeu o pai. Mas se isso virar um escândalo? Ela entendeu. A melhora do filho competia com o medo de perder controle sobre tudo que o definia. Naquela noite, sozinha no quarto dos fundos, a faxineira arrumou suas coisas. Não sabia se iria embora de verdade, mas precisava se preparar. Sentia que estava prestes a perder tudo. O trabalho. A promessa. A chance de continuar. Mas mais do que isso, sentia que Miguel poderia perder justamente agora, quando estava tão perto de sair do pior. Sentou na cama, o caderno aberto no colo, e pensou em tudo que havia observado. Nos padrões. Nos detalhes. Nos avanços reais. Não fazia sentido parar agora. Na manhã seguinte, quando entrou no quarto de Miguel, encontrou o bebê acordado, olhando para ela. Ele mexeu os braços e soltou um som baixo, quase alegre. Ela se aproximou e sentiu algo se firmar dentro do peito. Não podia desistir agora. Mesmo que custasse tudo. O ataque tinha começado. Não era contra ela como pessoa. Era contra o que ela representava. E o próximo passo seria ainda mais brutal. Naquela manhã, a casa acordou em silêncio. Não o silêncio tranquilo de um dia comum, mas o silêncio pesado que antecede uma decisão irreversível. A faxineira percebeu isso antes mesmo de sair do quarto dos fundos. O ar parecia mais denso. Os passos no corredor eram contidos. As portas se fechavam com cuidado excessivo, como se qualquer som pudesse provocar uma explosão. Miguel dormia quando ela entrou no quarto. O rosto estava mais corado do que semanas atrás. A respiração, ainda frágil, mas regular. Ela se aproximou devagar, sentou-se na cadeira ao lado do berço e ficou ali observando, tentando gravar aquela imagem na memória. Não sabia se teria outra chance. Pouco depois, o pai entrou no quarto. Não cumprimentou. Não comentou sobre o bebê. Apenas disse, precisamos conversar. Ela o seguiu até o escritório. A mãe já estava lá, sentada, os olhos inchados. A avó permanecia em pé, apoiada na bengala, como se estivesse pronta para assistir a um veredito. O clima era de julgamento. Eu passei a noite inteira pensando, começou o pai. Falando com advogados, com médicos, com pessoas que entendem dessas coisas. A faxineira sentiu o coração apertar. Se isso virar uma denúncia formal, pode complicar tudo, ele continuou. Podem dizer que houve negligência, interferência indevida. Mesmo que não seja verdade. E o Miguel? Ela perguntou, com a voz baixa. Haverá médicos. Protocolos. Especialistas. Ela entendeu. Aquilo era o fim. A mãe tentou falar, mas a voz falhou. Eu não quero te mandar embora, disse, chorando. Mas tenho medo. Muito medo. A faxineira assentiu lentamente. Não discutiu. Não implorou. Sabia que naquele momento qualquer tentativa de convencimento soaria como desespero. Eu entendo, respondeu. Só queria dizer uma coisa antes. Todos olharam para ela. Tudo que fiz foi observar e avisar. Nunca dei remédio. Nunca substituí médico nenhum. Se pararem agora, por favor, não fechem as janelas. Não voltem com os produtos fortes. Não usem aquela água. A avó revirou os olhos. Chega disso. O pai respirou fundo. Vamos pensar. Mas ela sabia. Aquela conversa já tinha sido uma decisão. Saiu do escritório com as pernas bambas.
Voltou para o quarto dos fundos e começou a arrumar suas coisas de verdade. Dobrou o uniforme. Guardou o caderno de anotações com cuidado, como se fosse algo sagrado. Cada página representava dias de vigília, noites sem dormir, decisões difíceis. Enquanto arrumava, ouviu gritos no andar de cima. Correu. Miguel estava em crise. A pior desde que começara a melhorar. O corpo tenso. A respiração curta. O rosto começando a perder a cor. A mãe chorava. A avó gritava por ajuda. O pai falava desesperado ao telefone, tentando contato com o médico. A faxineira entrou no quarto e o cheiro a atingiu de imediato. Um cheiro conhecido. Forte. Úmido. O ar-condicionado estava no máximo. Um aparelho novo despejava vapor no ambiente. As janelas estavam todas fechadas. Ela sentiu o coração disparar. Tudo que havia sido evitado estava ali de novo. Desliga tudo, disse, alto. Ninguém ouviu. Desliga tudo, gritou, dessa vez com força suficiente para cortar o pânico. Todos pararam por um segundo. Você enlouqueceu? Gritou a avó. Ele está morrendo. Confia em mim, disse a faxineira, olhando diretamente para o pai. Por favor. Houve um segundo de hesitação. Um segundo que pareceu eterno. Então ele assentiu. Ela desligou o ar-condicionado, desligou o aparelho de vapor, abriu as janelas com força. O ar da noite entrou no quarto. Pegou Miguel no colo, levou-o até a varanda, segurando o corpo pequeno com firmeza e cuidado. Fez o que sempre fez com os próprios filhos. Encostou o bebê no peito. Massageou suavemente as costas. Cantou baixinho uma música antiga, quase um sussurro. Minutos passaram. Longos. Insuportáveis. Aos poucos, a respiração de Miguel começou a se regular. A rigidez diminuiu. A cor voltou lentamente ao rosto. A mãe caiu de joelhos, chorando. O pai encostou na parede, pálido. A avó ficou em silêncio, pela primeira vez. Quando tudo se acalmou, ninguém falou nada. Não havia o que dizer. Naquele momento, ficou claro para todos que parar agora não era apenas uma decisão difícil. Era um risco real. Mas o preço daquela prova foi alto demais. A faxineira sentiu o corpo tremer quando devolveu o bebê ao berço. Não sabia se aquilo havia salvado tudo ou apenas adiado uma queda maior. O que sabia era que, a partir daquele instante, não havia mais meio termo. Ou confiariam nela de verdade, ou tudo acabaria ali. E o próximo passo não dependeria mais apenas de observação. Exigiria confronto. Depois da crise daquela madrugada, nada voltou a ser como antes. Não havia mais espaço para dúvidas confortáveis nem para decisões adiadas. O que todos tinham visto era real demais para ser ignorado. O bebê não tinha reagido a um medicamento novo, nem a um exame sofisticado. Tinha reagido a algo simples, quase primitivo: ar, ambiente, cuidado atento. Na manhã seguinte, a casa parecia outra. Não havia comentários atravessados, nem cochichos. O silêncio agora era diferente. Era pesado, mas carregado de reconhecimento. A faxineira acordou cedo, como sempre, mas sentiu algo novo no corpo. Não era alívio. Era vigilância. Sabia que aquele episódio tinha mudado o jogo. O pai foi o primeiro a falar. Chamou todos para a sala ainda cedo. A mãe sentou-se ao lado dele, exausta, mas firme. A avó chegou por último, com o rosto fechado, porém menos combativo do que antes. A faxineira permaneceu de pé, como fazia desde o início. Não dá mais para fingir que isso é coincidência, disse o pai, sem rodeios. O que aconteceu ontem à noite não foi acaso. A avó respirou fundo, contrariada. Uma crise pode acontecer com qualquer criança doente. Pode, ele concordou. Mas a melhora também não pode ser ignorada. A mãe finalmente falou, com a voz fraca, porém decidida. Eu vi. Eu senti. Quando ele foi para a varanda, foi como se tivesse voltado para mim. O silêncio que se seguiu foi longo. O pai então tomou uma decisão que ninguém esperava. Vamos chamar outro médico. Alguém que venha aqui, veja tudo, escute tudo. Não seria o pediatra habitual. Não seria alguém ligado à família. Seria alguém neutro. No fim da tarde, uma médica chegou. Mais jovem do que o anterior, sem postura de autoridade distante. Pediu para ver o histórico completo. Exames. Anotações. Rotinas. O pai entregou tudo. Inclusive o caderno da faxineira. A médica passou horas lendo. Não interrompeu. Não fez comentários irônicos. Apenas observou.
Depois pediu para ver o quarto do bebê. Abriu janelas. Cheirou o ambiente. Tocou nos painéis decorativos de madeira. Foi ali que franziu a testa. Esse cheiro, disse, mais para si mesma do que para os outros. Ela pediu uma lanterna. Passou a mão atrás de um dos painéis. Sentiu a umidade. Bateu levemente na madeira. O som não era sólido. Isso aqui não é normal, afirmou. No dia seguinte, um especialista em estrutura foi chamado. Não demorou para encontrar a origem do problema. Um vazamento antigo, escondido atrás da decoração cara. Umidade acumulada. Mofo. Não visível a olho nu, mas presente no ar que o bebê respirava todos os dias. Mofo tóxico. O quarto mais caro da casa era, na verdade, o mais perigoso. A notícia caiu como um golpe silencioso. A avó sentou-se, atordoada. A mãe levou a mão ao rosto. O pai fechou os olhos por alguns segundos, tentando absorver a culpa que começava a se formar. Isso pode causar exatamente os sintomas que ele apresenta, explicou a médica. Principalmente em bebês. Todos olharam para a faxineira. Ela não disse nada. Não precisava. O quarto precisaria ser completamente reformado. Painéis removidos. Tubulações trocadas. O processo levaria semanas. Custaria caro. Muito caro. Eu faço, disse o pai, sem hesitar. Tudo. Naquele instante, algo mudou definitivamente. Não era mais uma tentativa. Era uma confirmação. Mas a solução trouxe um novo problema. Durante a reforma, Miguel teria que ficar em outro lugar da casa. E o único espaço disponível era a ala onde morava a avó. Nem pensar, ela disse imediatamente. No meu espaço, as regras são minhas. A faxineira entendeu o que aquilo significava. O confronto que vinha a seguir não seria técnico. Não seria médico. Seria pessoal. Enquanto a reforma começava, Miguel foi transferido temporariamente. A tensão voltou a crescer. Agora, porém, havia algo diferente. A verdade tinha vindo à tona. E ninguém mais podia fingir que ela não existia. Mas provar a causa do problema era apenas o começo. Conviver com isso, mudar hábitos antigos e enfrentar resistências profundas seria muito mais difícil. A faxineira sabia. O pior ainda não tinha passado. Apenas tinha mudado de forma. A confirmação do problema trouxe alívio, mas não paz. A verdade havia sido revelada, sim, mas junto com ela veio algo ainda mais difícil de enfrentar, as consequências. O quarto do bebê estava contaminado. O erro tinha sido estrutural, invisível por trás do luxo. E agora todos precisavam lidar com o fato de que, por meses, Miguel tinha adoecido dentro do lugar que deveria protegê-lo. A reforma começou imediatamente. Operários entravam e saíam da casa desde cedo. Painéis de madeira nobre foram removidos, paredes abertas, tubulações trocadas. O cheiro de mofo se espalhou quando tudo veio à tona, quase como uma prova concreta de que aquilo sempre esteve ali, escondido, ignorado. Durante esse período, Miguel ficou na ala da avó. Dona Irene não escondia o incômodo. Cada gesto da faxineira era observado. Cada janela aberta era questionada. Cada sugestão era recebida como afronta. No meu espaço, as coisas sempre funcionaram assim, dizia ela, repetidamente. A faxineira não confrontava diretamente. Aprenderá que, com certas pessoas, a mudança precisava acontecer pelas bordas. À noite, quando a avó dormia, abria uma fresta da janela. Pela manhã, fechava antes que ela acordasse. Ajustava o ambiente sem alarde. Observava Miguel com atenção redobrada. O bebê continuava melhorando. Ainda frágil, mas reagindo. Dormia melhor. Mamava com mais disposição. Pequenas vitórias que exigiam esforço constante para serem mantidas naquele ambiente hostil. Foi nesse período que algo inesperado aconteceu. A filha adolescente do pai, que até então mal aparecia, começou a frequentar o quarto. Entrava devagar, ficava na porta, observando em silêncio. Ele está melhor? Perguntou um dia, quase num sussurro. Está, respondeu a faxineira. Quer chegar mais perto? A menina hesitou, depois entrou. Ficou olhando o irmão por longos minutos. O rosto sério, carregando algo que não dizia respeito apenas ao bebê. Todo mundo só fala dele agora, disse, de repente. Ninguém pergunta como eu estou. A faxineira reconheceu aquela dor imediatamente. Já tinha visto aquilo antes. Em casa. Em outras famílias. Aproximou-se da menina. Eles estão com medo, disse.
Mas isso não quer dizer que deixaram de te amar. A conversa marcou o início de uma aliança inesperada. A adolescente passou a ajudar discretamente. Abria janelas quando a avó não estava olhando. Defendia pequenas mudanças. Questionava a rigidez da avó com uma autoridade que a faxineira não tinha. Enquanto isso, a reforma avançava e os custos aumentavam. O pai gastava valores absurdos sem hesitar. Não reclamava. Não negociava. Cada parede aberta parecia carregar um pedido de desculpa silencioso. Você tem ideia do que me custou tudo isso? Brincou um dia, tentando aliviar o clima. Pergunta de novo quando ele estiver correndo pela casa, respondeu a faxineira. A resposta ficou ecoando. Pela primeira vez, o pai sorriu sem tensão. Mas nem tudo eram avanços. Com o progresso de Miguel, veio a cobrança pelo acordo feito no início. A promessa da casa. O assunto começou a surgir em conversas indiretas, olhares, silêncios. Uma noite, o pai chamou a faxineira para conversar no escritório. O tom era sério. Meus sócios estão questionando, começou. Dizem que aquela casa é grande demais para você. Que talvez fosse melhor uma compensação financeira. A faxineira sentiu o sangue ferver. Não era sobre o tamanho da casa. Era sobre palavra. A gente tinha um acordo, disse, firme. Eu cumpri a minha parte. Eu sei, ele respondeu, desconfortável. Mas precisamos ser razoáveis. Razoável para quem? Ela perguntou. A discussão foi tensa. Pela primeira vez, a faxineira não se calou. Disse tudo que estava engasgado. Falou da humilhação, da desconfiança, do risco que assumiu quando ninguém mais quis assumir nada. Disse que não aceitaria menos do que foi prometido. Saiu do escritório com o coração acelerado e lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Foi direto arrumar suas coisas. Se a palavra dele não valia, ela não ficaria ali. A mãe a encontrou pouco depois. O olhar estava decidido. Você não vai embora, disse. Meu marido vai cumprir o acordo. Eu garanto. Naquela noite, algo aconteceu entre o casal que a faxineira nunca soube exatamente o que foi dito. Mas no dia seguinte, o pai pediu desculpas. Formalmente. Olhando nos olhos. Você tem razão. Um acordo é um acordo. A promessa foi reafirmada. A casa seria dela assim que o período combinado terminasse. A recompensa estava confirmada. Mas o preço tinha sido alto. A confiança não era mais cega. A faxineira entendeu que, mesmo quando se vence, algo sempre se quebra no processo. Miguel, naquele mesmo dia, soltou uma risada clara enquanto brincava no tapete. Um som que ninguém tinha ouvido antes. Ela se ajoelhou ao lado dele, sentindo o peso de tudo que havia passado. Talvez a maior recompensa não fosse a casa. Talvez fosse aquele som. Mas ainda faltava um último capítulo. Um fechamento. Algo que ninguém ali conseguia prever. O dia em que Miguel voltou para o quarto reformado não teve música, nem anúncio solene. Foi simples, quase silencioso. As paredes agora eram claras, sem painéis decorativos escondendo problemas. As janelas maiores deixavam o ar circular livremente. O cheiro pesado havia desaparecido. Era um quarto comum, funcional, seguro. Pela primeira vez desde que tudo começou. A faxineira entrou carregando o bebê no colo. Miguel olhava ao redor com curiosidade, mexendo as pernas, inquieto de um jeito novo. Não era mais o desconforto de antes. Era a energia. Ela o colocou no berço e ficou ali por alguns minutos, observando. O peito subia e descia com facilidade. O rosto estava corado. Os olhos atentos. Ele estava vivo de um jeito que nunca tinha estado. Os dias seguintes confirmaram o que todos temiam acreditar cedo demais. Miguel ganhou peso. Começou a sustentar melhor a cabeça. Dormia noites inteiras. Chorava forte quando precisava de algo, como qualquer bebê saudável. Os médicos, agora mais cuidadosos nas palavras, passaram a falar em recuperação consistente. A médica que identificou o problema foi clara. Com os cuidados certos, ele vai se desenvolver normalmente. A mãe chorou. Não de medo. De alívio. O pai sentou-se no sofá, em silêncio, como se só então permitisse ao corpo sentir o cansaço acumulado. A avó observava tudo à distância, sem comentários. Não pediu desculpas. Mas também não criticou mais. No fim do período combinado, o pai chamou a faxineira para fora da casa. Foram até um bairro vizinho, ainda em construção. Pararam diante de uma casa simples, nova, com um pequeno quintal. É aqui, disse ele, entregando as chaves.
Ela demorou a reagir. Entrou devagar. Andou pelos cômodos vazios. 3 quartos. Cozinha clara. Um espaço que não pertencia a ninguém antes e agora pertencia a ela. Sentou-se no chão da sala e ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Pensou nos anos de aluguel. Nas mudanças forçadas. Nos sonhos guardados numa caixa velha. Pensou nos filhos, que nunca tiveram um quarto fixo por muito tempo. Pensou em tudo que engoliu para chegar até ali. Naquela noite, dormiu no chão da casa nova, sem móveis, sem cortinas, mas com uma paz que nunca tinha sentido. Nos dias seguintes, começou a se despedir da mansão. Não houve festa. Nem discurso. Apenas abraços contidos. A mãe a abraçou forte. O pai agradeceu em poucas palavras. A avó apenas assentiu com a cabeça, como quem finalmente aceita algo que não escolheu. Miguel foi levado até ela no colo da mãe. O bebê estendeu a mão e tocou o rosto dela. Um gesto simples. Mas suficiente. Ele vai saber quem você é, disse a mãe. Sempre. A faxineira sorriu. Não precisava de mais. Algumas semanas depois, já instalada na casa nova, recebeu uma ligação inesperada do pai. Ele queria conversar. Não sobre o bebê. Sobre outra coisa. Você já pensou em ensinar isso para outras pessoas? Perguntou. Esse jeito de observar. De anotar. De perceber o que ninguém percebe. Ela riu, nervosa. Eu não sei nada demais. É exatamente isso, ele respondeu. E é por isso que funciona. A ideia ficou no ar. Ela não respondeu de imediato. Mas começou a pensar. Pensar nas mães que não tinham dinheiro para médicos caros. Nos pais que eram ignorados em consultas. Nas crianças que poderiam ser ajudadas se alguém apenas prestasse atenção. Miguel continuava bem. Cada visita confirmava. Meses depois, ele engatinhava pela casa, saudável, curioso, barulhento. A família visitava de vez em quando. A vida seguia. Mas algo dentro da faxineira tinha mudado para sempre. Ela não se sentia mais invisível. Não porque ganhou uma casa. Mas porque entendeu o próprio valor. Aprendeu que conhecimento não mora apenas em diplomas. Mora em atenção. Em escuta. Em responsabilidade. E talvez você esteja se perguntando se tudo aquilo valeu a pena. Se o preço foi alto demais. Se ela faria tudo de novo. A resposta estava ali, simples, concreta, respirando sem esforço. Às vezes, salvar alguém não é sobre fazer o impossível. É sobre não ignorar o óbvio quando todo mundo escolhe não ver.